Confiança é a base para as relações humanas. No mundo dos negócios é indispensável. É aquele ditado: você compraria um carro usado dele? Ou seja, você confia nessa pessoa? Você não sabe como esse carro foi tratado, que tipo de manutenção ele teve, quantas batidas sofreu, se todas as peças são originais. O vendedor pode até te passar um relatório contendo todas essas informações, mas esse relatório pode ser fraudado, por que não? Qualquer transação é assim. No mundo hiperconectado como o nosso, trocamos o tempo todo com pessoas e instituições ao redor do mundo. E queremos ter certeza que não vamos ser enganados. Queremos sempre garantia. Por isso confiamos em intermediários. Empresas são intermediárias o tempo todo nas nossas transações. Os bancos possuem nossas informações de contas, disponibilizam crédito, controlam transferências. Os governos intermediam a relação fundamental do comércio, garantem que o nosso dinheiro vale alguma coisa. São as instituições entre nós e o outro. Elas nos dão garantia, segurança. Elas são as detentoras dos grandes livros-razão do mundo, os registros de todas as operações do mundo globalizado. O problema é que, diante das possibilidades infinitas desse nosso mundo hiperconectado, podemos encontrar pelo caminho um sistema desatualizado, centralizado e ineficiente. Além desse intermediário, sempre cobrar o valor do seu serviço. Pagamos pela garantia, pela segurança, né? E se existisse uma tecnologia que dispensasse o intermediário? Uma tecnologia na qual a gente poderia confiar sem precisar mergulhar no risco desconhecido. Um tipo de sistema descentralizado, transparente, incorruptível e permanente, mantido por pessoas em pé de igualdade e conectadas. Algo como um imenso livro-razão, um registro comum que não está na posse de um ou outro intermediário e sim nas mãos de todos os interessados ao mesmo tempo. Isso é uma viagem? Blockchain é uma estrutura de dados encadeados, num padrão muito bem definido, que permite que transações possam ser realizadas entre participantes. Quando a gente fala de transações, a gente fala principalmente de transferência de assets. E assets pode ser dinheiro, pode ser um bem, um patrimônio, pode ser, por exemplo, um direito autoral. Então essa transferência de assets, ela é feita através dessas transações que são encadeadas, por isso que chamam um bloco, em blocos, e encadeadas de uma forma imutável. Eu não consigo eliminar um bloco, eu não consigo reordenar o bloco, alterar um bloco. Essa imutabilidade é uma das características mais importantes de blockchain. Mas por que ele existe de fato? O blockchain pode ser entendido como uma imensa rede digital de livros-razão. Um índice global para um determinado mercado que existe via internet. Uma referência de informação igualmente acessível para todos os participantes dessa rede, porque é como se todos tivessem sempre uma cópia desse livro, constantemente atualizada em relação a todas as outras cópias. Veja, por que eu não faria essa transação num banco? Porque num banco ou num cartório, por exemplo, a gente está centralizando a verdade. Essa transação feita por um banco, por exemplo, a gente está entregando para o banco toda a verdade absoluta a partir daquele registro que está feito no seu extrato de que eu transferi meu dinheiro para a pessoa B e é o banco que tem toda a verdade de forma centralizada disso, desse tema. De certa forma é muito ineficiente. Agora você imagina que eu tenho uma estrutura descentralizada da verdade, onde participantes, através de algoritmos, através de mecanismos, validam, através de consenso, que aquela transação é real e ela é válida. E a partir de então ela está implementada dentro de uma cadeia imutável. Você tirar do banco, tirar de um órgão centralizador essa verdade absoluta, a certificação daquela transação é o que blockchain faz de uma maneira muito mais eficiente. Você usa a internet para fazer isso. Então no final do dia você está criando uma internet do valor, onde assets podem ser transportados da pessoa A para a pessoa B, ativos podem ser transacionados da pessoa A para a pessoa B, através da própria internet. No final do dia, a gente tinha uma internet das pessoas e blockchain criou a internet do valor. E esse valor pode ser qualquer tipo de ativo. Mas a nossa questão é de confiança. Se é tão acessível assim, dá para confiar mesmo nessa tecnologia? O que garante que essa rede não possa ser hackeada?
Então, o funcionamento dele é baseado num algoritmo de consenso, e tem vários algoritmos bem definidos. Você pode ter redes privadas, por exemplo, para um problema de logística, de supply chain, de rastreabilidade de um ativo. Você pode ter uma rede pública para que pessoas possam transacionar uma moeda, por exemplo, como o Bitcoin, onde a moeda é transacionada a partir dessa rede pública, em que qualquer participante pode entrar nessa rede e transacionar. Então, como a gente descentraliza esse registro ou esse livro-razão, essa é uma palavra muito utilizada para definir blockchain, é um livro-razão distribuído, né? Quem conhece o mecanismo de cartório sabe que lá todas as transações são colocadas em ordem nesse livro-razão. E o livro-razão é a verdade absoluta. Se eu transfiro meu carro para a pessoa B, eu vou lá e registro essa transferência em uma linha do livro-razão. Se eu quero desfazer essa transação, eu vou na linha de baixo e reescrevo isso. É assim que blockchain funciona. Ele faz isso através de um mecanismo descentralizado. Todo mundo tem uma cópia do livro-razão e essa cópia ela é válida porque ela tem um algoritmo que valida ela, um algoritmo de consenso. Eu não posso simplesmente alterá-lo aqui porque ele passa a não ser validado. E como eu tenho uma cópia, as questões que envolvem disputas, né, são muito evitadas quando a gente fala de blockchain. Quando você vai em cartório, né, a verdade absoluta está registrada ali, eu tenho a minha cópia, a outra pessoa tem uma cópia do contrato. Eu poderia alterar esse contrato e gerar algum tipo de disputa, né, por aquele ativo ou por aquelas condições contratuais. E o blockchain evita que essas disputas aconteçam porque isso está registrado em um ambiente imutável, inviolável. Obviamente que não existe inviolabilidade plena, né, porque sempre tem algum mecanismo de vulnerabilidade envolvendo os algoritmos, mas é muito mais seguro, né, do que qualquer outro mecanismo centralizado. O blockchain pode ser entendido figurativamente como o que seu nome sugere, uma corrente de blocos. Toda corrente está ligada de maneira indissociável. A partir dos dados de cada bloco, gera-se, por meio de um processo computacional chamado mineração, um código hash para cada bloco. É como se fosse o CPF daquele bloco, um número singular, único e imutável. Essa identificação é fundamental para entender o que é o blockchain. O hash de um bloco é a referência para a criação do próximo bloco. A mineração do novo bloco acontece a partir do código hash do bloco anterior e também a partir de seus próprios dados. São essas duas informações que servem ao cálculo de um novo hash, que servirá como referência para o bloco seguinte, no qual o processo se repetirá sucessivamente, criando uma cadeia de informação segura e auditável. Sempre dou o exemplo de quando a gente fala de blockchain, de, por exemplo, um local onde tem um terremoto, e eu tenho aquele terreno, está registrado no meu nome e o cartório não existe mais. Como é que eu vou provar que aquele terreno é meu de fato? Isso num ambiente em blockchain, de forma descentralizada, seria muito fácil. Eu ter todos os registros lá, cada um com uma cópia desse registro, e eu provar que aquele ambiente, ou aquele terreno, ou aquele ativo é meu e não de outra pessoa. Então, no final do dia, blockchain cria essa forma descentralizada, através da internet, para que você possa transacionar valores, transacionar ativos, de uma forma segura, imutável, inviolável. Esse é o grande propósito que blockchain resolve, né, nesse modelo mais otimizado de transações. Tem vários benefícios: eliminar disputas, criar um mecanismo seguro, muito mais barato de se transacionar, e aí várias aplicações começam a emergir a partir disso. Na medida também que ele tem o contrato inteligente, ou o que a gente chama de smart contract, né, ele pode criar condições para que aquela transação aconteça. Como o código hash, determinante para a ligação entre blocos, é gerado com referência nos dados do próprio bloco, qualquer alteração desses dados é imediatamente identificável pelo resto do sistema. A alteração torna aquele bloco uma peça que não encaixa mais, um elo quebrado. O blockchain surgiu publicamente pela primeira vez em 2009, com uma aplicação que ficou famosa no mundo inteiro e que revolucionou a maneira como vemos o sistema monetário. Vamos imaginar o seguinte cenário, um cenário de uma cadeia logística bastante complexa, que tem vários participantes. Imaginar a produção, por exemplo, de algum produto de beleza. Esse produto colhe sua matéria-prima em florestas, por exemplo. Isso é feito por famílias
vamos chamar de agricultura familiar. Essas famílias ou cooperativas colhem esse produto é transportado para alguma beneficiadora que transforma esse produto em um outro produto e isso vai dentro de uma cadeia até chegar na gôndola, onde você consome aquele hidratante ou aquele produto de beleza. São vários participantes transacionando nessa cadeia complexa. A rastreabilidade é uma das principais aplicações de blockchain. Você saber exatamente por onde passou aquele produto, que certificações ele teve ao longo do caminho, se ele foi armazenado de uma forma inadequada, esses registros são feitos na rede blockchain, ou, por exemplo, se a temperatura daquele caminhão que transportou aquele produto não estava adequada, o sensor disparou e isso ficou registrado em blockchain, eu sei exatamente o que está indo para a gôndola, né? E o mais interessante é que as pessoas poderiam, a partir de um QR Code, a partir de um código de barras, eu ler toda a informação, ter todo o histórico, a garantia de que aquele produto ele é certificado, ele passou por toda essa cadeia logística complexa. Muitas vezes a gente compra um produto numa gôndola, né, num supermercado, como sendo orgânico. Será que ele é orgânico mesmo? Será que ele tem todas as certificações que deveria ter? Então você acaba desconfiando um pouco disso e você não tem informações sobre o histórico daquele produto. Então se um produto, por exemplo, quebrou o contrato de alguma forma, uma carne não foi armazenada da forma adequada, ele poderia, antes de chegar na gôndola, quebrar o contrato e isso quebraria também o pagamento daquele fornecedor e, portanto, aquele produto não iria para a gôndola. Então um caso bem emblemático disso, né, que foi implementado primeiramente na China, foi o caso do Food Trust. O Food Trust, que é um caso da IBM, ele veio exatamente a partir de um problema de carne de porco, que foi colocado no supermercado do Walmart, e essa carne de porco ela causou contaminação em várias pessoas e não se sabia exatamente a procedência, toda a cadeia logística de transporte, né, daquela carne, processamento daquela carne. Então, poxa, a gente precisava de um mecanismo que desse segurança na cadeia e que se tivesse alguma violação, aquele produto não seguiria em frente. E aí foi implementado o Food Trust e o produto que está na gôndola, eu sei exatamente a procedência dele, se eu tiver que fazer algum tipo de callback ou de tirar da gôndola. Eu consigo fazer sem precisar tirar todo o lote, então ele é individualizado, então essa serialização que a gente chama na indústria, ela é habilitada por blockchain, não há dúvida, isso valeria para qualquer tipo de produto, mas acima de tudo garantir que não ocorra nenhuma quebra de contrato, garantir que esse produto chegue com todos os registros, todas as certificações, todos os selos de qualidade e que eles sejam válidos, né? Embora a gente tenha várias unidades certificadoras, aí o Inmetro, entre outros, você ter a certeza de que isso aconteceu em todo o processo logístico, hoje é uma profissão de fé, enquanto que com blockchain você teria rastreabilidade, uma informação de tudo que de fato aconteceu, sem, como eu falei, com a imutabilidade, sem violações e sem fraude, né, nesse processo. A quantidade de criptomoeda que cada indivíduo possui, assim como as transações entre indivíduos, fica registrada em blockchain, um sistema de registro seguro e compartilhado entre todos os usuários. Embora o Bitcoin e as criptomoedas sejam as aplicações mais famosas do blockchain, elas não são de maneira nenhuma as únicas. Outro caso de uso que também causou bastante repercussão é o caso da Maersk, né? Uma empresa que transporta containers, né, através de navios. Quantos participantes vocês imaginam que tem num processo aduaneiro, né, num processo de fiscalização e transporte de um container entre países, né? Bastante complicado, muito papel transitado, né, transacionado, muitos registros acontecem ao longo desse percurso e isso é muito ineficiente. Então você implementar isso com blockchain, isso foi feito por uma cadeia que a gente chama de TradeLens. TradeLens exatamente visa otimizar e automatizar todo esse processo aduaneiro que é feito de transporte de container entre países, evitando erros e desburocratizando um pouco esse processo em si. O blockchain armazena dados de maneira verificada e criptografada, tornando-os menos suscetíveis a alterações indesejadas e hacks, uma ferramenta ideal para boas práticas de cibersegurança. Já existem projetos para redes descentralizadas de grandes quantidades de aparelhos IoT que, via blockchain, seriam capazes de realizar atualizações de software, reparar eventuais defeitos e monitorar o uso de energia de maneira autônoma, segura e confiável. O Smart Contract, ou contrato inteligente, é a afirmação e execução de contratos em blockchain.
São contratos capazes de serem executados automaticamente, prescindindo de um controle centralizado. Hipoteticamente, uma empresa como o YouTube poderia, por meio de um acordo firmado via smart contract com os donos de canais, criar um sistema totalmente automático e confiável de pagamentos, de acordo com a quantidade de visualizações de cada vídeo, sem a necessidade de empregar uma área de pagamentos da empresa para gerenciar isso. De acordo com o Hyperledger Project, que é quem regulariza, quem definiu os padrões que são utilizados para as redes blockchain, a gente tem mais de 1000 redes implementadas nos mais variados setores de logística, telecomunicações, bancos, criptomoedas. Tem muitos casos de uso hoje implementados usando essa tecnologia que está bastante madura hoje, e mais casos de uso vêm surgindo. A gente está falando agora de NFTs, os ativos digitais. Esses ativos todos estão sobre uma rede de blockchain baseada no Ethereum, que é um dos projetos de blockchain bastante utilizados hoje pelo mercado. Então, muitas aplicações estão surgindo agora com o amadurecimento dessa tecnologia. Lembrando que as tecnologias elas não andam sozinhas, A blockchain está sobre uma infraestrutura de cloud, você pode implementar inteligência artificial a partir dos dados, ou seja, as coisas estão todas conectadas, não são isoladas, Então, no final do dia, o cloud computer acaba sendo um grande viabilizador de várias tecnologias, como propriamente blockchain. Quando a gente fala de problemas associados à blockchain, a gente fala de uma rede que transaciona, que tem muitos participantes com interesses e conflitos que poderiam surgir a partir de um processo normal, sem um mecanismo de consenso como o blockchain implementa. Então, sempre que pensar em blockchain, pensa num problema de negócios em rede, e o empreendedor que constrói isso tem um papel muito mais de zeladoria dessa rede do que ser o centralizador. Lembra quando a gente fala de blockchain, a gente quer descentralizar a verdade, justamente para o problema da ineficiência dessa centralização. Então, quem propõe blockchain como empreendedor tem que pensar no qual é o seu papel, que não é de centralização dessas transações, e sim de zeladoria, de manutenção dessa rede funcionando. Esse é o principal papel, e óbvio que tem vários mecanismos de monetização desse papel em vários modelos de negócio associados. Mas é sempre pensar em não virar um intermediador das transações, porque senão você perde todo o conceito que está atrelado a essa descentralização que blockchain proporciona a partir de um mecanismo de consenso. A verdade absoluta é colocada numa cadeia inviolável, imutável, e todas as características que envolvem blockchain. A verdade é que o blockchain é uma tecnologia que vai reconfigurar o paradigma de confiança em nossas transações diárias. Ela pode ser global ou estar em uma só empresa. Ela pode ser pública, privada, pode ser aplicada a uma criptomoeda, revolucionando o sistema monetário ou até, quem sabe, ajudar na compra de um carro usado. É uma tecnologia com tantas possibilidades que, por hora, há muito por descobrir. Como qualquer ferramenta, quanto mais aprendemos a usá-la, mais usos vamos encontrar.